Fala pessoal, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre 3 tópicos que eu acho essencial para o investidor de longo prazo. Vou falar também como você pode calcular o crescimento da sua renda passiva e quanto a minha carteira pode me gerar de renda até 2030. Então vamos para o vídeo de hoje. Bem pessoal, e o primeiro ponto, eu gostaria de falar sobre os pilares para o investidor em ações da Bolsa de Valores. E o ponto número 1 que você tem que entender quando você quer investir em ações é basicamente esse daqui. Você precisa ter paciência, porque erros no contexto geral vão acontecer, mas na maioria dos casos você precisa entender que o tempo é o seu aliado. Então, por várias vezes você vai acabar cometendo alguns erros na sua trajetória de investimentos, principalmente quando você estiver aprendendo, e até grandes investidores cometem erros até hoje, mas eles entendem que se ele tiver um risco controlado e tiver tempo, consequentemente ele vai conseguir corrigir aquele erro no processo. Então, um ponto muito importante é entender justamente isso, é não se desanimar quando alguma coisa não sai como planejado, e você tem que ter foco e acreditar no que você está fazendo como investidor, porque consequentemente você vai acabar errando em alguns momentos. Esse daqui é um ponto essencial para quem deseja investir em ações, é ter a paciência de esperar o mercado se corrigir e ter a humildade de aceitar que errou e continuar adiante. Um segundo ponto, pessoal, também muito importante para quem deseja estar investindo em ações é justamente ter uma boa estratégia de investimentos. Existem milhões de estratégias de investimento, entretanto, umas são melhores para construir patrimônio, outras são melhores para você aumentar seu patrimônio de forma significativa, e outras são muito boas para você literalmente destruir o seu dinheiro na bolsa de valores. Então, você tem que ter uma boa estratégia de investimentos. E no meu caso, eu basicamente copiei os grandes investidores do mundo todo, não apenas do Brasil, mas também dos Estados Unidos, e a lógica que eles utilizam por trás dos seus investimentos, que é encontrar companhias lucrativas e que acabam distribuindo parte desses proventos. E caso ela não distribua parte desses proventos, ele consiga ali uma cadeira no assento para poder estar alinhando a companhia com seus interesses pessoais. Então, basicamente, eu invisto em empresas que geram lucro para os seus acionistas e distribuem parte desse lucro para você. E com esse lucro que você pode receber, que o investidor recebe no geral, ele pode estar reinvestindo para poder aumentar sua carteira de investimentos, ou ele pode simplesmente gastar aquele dinheiro da forma que ele bem entender. Afinal, a gente não vai chegar a pegar uma cadeira no assento da companhia, então o pequeno investidor tem que focar justamente na renda que o investimento pode gerar para ele. E esse daqui é um ponto que eu pequei muito durante toda a minha trajetória, durante esses 6 anos de investimentos, que foi justamente o aperfeiçoamento profissional e pessoal. Isso daqui eu deixei a desejar em vários aspectos, mas eu tive a humildade de saber que eu errei nesses pontos e hoje eu já busco mitigar esses problemas. E eu ainda sou jovem, tenho 28 anos de idade e eu acredito que para minha idade eu estou na frente de 90% das pessoas da minha idade, tanto pelo patrimônio quanto pela mentalidade de investidor que eu adquiri nesses 6 anos investindo aí na bolsa, 5 a 6 anos. E por quê? Porque basicamente eu investi em uma faculdade que não existe mercado na minha região. Eu basicamente estudei para algo que não tem um mercado próprio na minha região. Eu sou de uma cidade pequena do interior do norte do Brasil e seria mais vantajoso para mim investir em profissões mais simples do que eu investir em algo que não existe ali uma demanda muito elevada. Porque acabou tomando outras profissões que não tem nada a ver com a minha profissão principal, que é analista de sistemas, mas eu pude observar isso com o tempo e venho buscando melhorar isso através do meu canal e fazendo principalmente uma coisa que eu gosto, que é focar justamente na parte de investimentos, uma parte que eu gosto bastante de me dedicar nos meus tempos livres. E outro ponto, pessoal, que impacta diretamente o último ponto que nós tocamos, que foi o aperfeiçoamento profissional e pessoal, são os aportes consistentes. Durante boa parte da minha trajetória, eu ganhava mais ou menos uns R$ 3.000 por mês. Isso daqui é pouco em alguns lugares do Brasil, mas como eu sou de uma cidade pequena, já me proporcionava uma vida muito confortável, tendo em vista que o aluguel era baixo e a alimentação também. O tanto que eu consegui investir uns R$ 800 a R$ 1.000 todos os meses.
E mesmo assim eu conseguia fazer viagens para todo o Brasil, uma vez por ano, conseguia sair aos finais de semana com a minha família e tinha uma vida relativamente tranquila, devido ao meu baixo padrão de vida. Então esse outro ponto é muito importante. É você ter um aporte consistente, entretanto você tem que ir aumentando essa posição no decorrer do tempo. Se eu investia R$ 800, quando eu comecei minha trajetória, eu deveria estar investindo uns R$ 1.200 a R$ 1.400 para manter o meu poder de compra ali durante esse processo. Então, esses aqui são os principais pilares que o investidor tem que entender e que ninguém me falou e eu tive que aprender na prática, que é exatamente esses pontos, principalmente o conceito do aperfeiçoamento profissional. Você tem que estar ali sempre buscando melhorar como pessoa e como profissional, que isso vai impactar diretamente os seus aportes, a sua renda que você recebe todos os meses, e com isso você vai aumentar a renda passiva direto pela sua carteira de uma forma bem acelerada. E agora, pessoal, eu vou estar ensinando como você pode estar encontrando aí o crescimento médio da sua renda passiva, da sua carteira de investimentos, que é o ponto que eu foco aqui justamente pelo fato de eu estar recebendo uma renda mensal periódica e como você pode encontrar aí para sua carteira. No primeiro ponto, nós devemos observar qual é o valor total da nossa carteira. Eu coloquei aqui como item C, na fórmula que a gente vai utilizar mais à frente. Atualmente, minha carteira tem um total de 148 mil investido, minha carteira pública, lembrando em consideração que isso daqui é só a parte pública do meu patrimônio. Nós temos um aporte médio anual que eu acabei colocando de R$ 12.000, que é o que eu investo basicamente. Agora está bem elevado, mas durante boa parte da minha trajetória de investimentos eu investi entre R$ 800 a R$ 1.800 por mês para mim poder atingir o patrimônio que eu tenho hoje. Coloquei uma taxa de crescimento médio dos proventos entre 6% e 8%. Isso daqui é bem baixo, seria mais ou menos a inflação no período. E como vocês podem observar, minha carteira é focada principalmente no setor financeiro, que tem um crescimento médio aí de 10% ao ano. Então ela cresce bastante aí durante o ano. E o provento projetado de forma anual. Esse outro ponto aqui é muito importante. Atualmente vocês podem observar que o meu provento já ultrapassou o meu aporte médio anual. Então, basicamente, o meu poder de aporte se multiplicou por 2 depois de um pouco mais de 5 anos investido. E é justamente nesse ponto que eu quero focar. Durante boa parte da trajetória eu recebia pouco e investia pouco todos os anos. E a partir de agora, apenas o que eu recebo de proventos já vai ser o que eu vou conseguir aportar ali todos os anos. Então, basicamente, o meu poder de aporte se multiplicou por 2. E eu só tenho 28 anos de idade, tenho muito chão ainda pela frente e tem muito ainda para produzir durante essa minha vida útil. Então, esses vão ser os cálculos que a gente vai utilizar. Basicamente, esses são os fatores que a gente vai utilizar na fórmula e como ela deve ser aplicada. Bem, pessoal, e como nós vamos encontrar a taxa de crescimento da nossa renda passiva? Em primeiro ponto, nós devemos pegar o nosso aporte e dividir pela nossa carteira, que nós vamos encontrar mais ou menos a taxa de crescimento médio do nosso aporte, que dá mais ou menos 8,1%. E o mesmo nós vamos fazer para os proventos, que os proventos entram como um aporte também na nossa carteira. E dividir pela carteira também. Aqui eu coloquei um A, mas era um C no caso. Após nós encontrarmos esses dois valores, nós vamos somar esses dois valores, que vai dar mais ou menos 16,8%. Se você multiplicar por 100, você vai encontrar a porcentagem. E aí nós devemos aplicar essa fórmula aqui. 1 mais R mais V multiplicado por P. Basicamente, essa é a fórmula que você vai utilizar para você encontrar sua taxa média de crescimento da sua renda passiva. E quando nós aplicamos a fórmula, pessoal, nós chegamos a esse resultado aqui, de R$ 15.964. Afinal, nós pegamos ali os 16% de crescimento dos nossos aportes vindo do nosso bolso, mais os proventos que nós recebemos no período e mais uns 6% de crescimento médio que as empresas geram ali, que seria mais ou menos a inflação por ano. Então, você vai ter ali um crescimento médio na carteira de 22% ao ano. Isso eu estou levando como base um aporte de R$ 1.000 todos os meses. Então, se eu conseguir aportar mais do meu bolso, eu vou conseguir uma rentabilidade maior e usando como base essas premissas aqui.
vai que a BB Seguridade ou a Caixa Seguridade cresça para 10%, então isso já vai representar um pouco a mais da renda gerada na minha carteira para o ano que vem. E quanto isso daqui deve representar, pessoal, da minha carteira? E qual a projeção para os próximos 4 ou 5 anos aí com base nessas premissas? Bem, e com base na minha posição atual, pessoal, eu devo receber para o exercício de 2025 mais ou menos uns R$13.000, lembrando que o exercício de 2025 só vai acabar em abril de 2026, tem esse ponto, o que deve me gerar atualmente uns R$1.100 todos os meses de renda. Lembrando que eu posso continuar aportando do meu próprio bolso, eu posso aportar uma taxa muito mais acelerada, muito mais de R$1.000, que eu venho fazendo ultimamente. Então, isso daqui é só uma fotografia do momento. E se você seguir esse canal, comentar e aumentar o engajamento dele, provavelmente eu vou conseguir aumentar meus aportes a uma taxa bem mais acelerada. Então eu te convido a estar seguindo meu trabalho aqui no YouTube para estar aprendendo a investir também na Bolsa de Valores. Então, lá em 2026, eu coloquei aqui um provento de R$13.000 em proventos, o que me geraria uns R$1.100 de forma mensal e um crescimento projetado de 22% na minha carteira. E em seguida, para o ano de 2027, eu posso receber mais ou menos uns R$16.000, o que dava mais ou menos uns R$1.300 em forma de proventos. E observem que eu já coloquei uma porcentagem menor. Por quê? Porque o valor de aporte eu deixei fixo. Basicamente, eu sempre vou estar aportando R$1.000 do bolso. Então, isso aqui é só para base de cálculo para vocês entenderem. E com o tempo, a porcentagem, o crescimento da minha renda projetada vai ser menor. Lá em 2028, eu já projeto uns 20% de crescimento. E a partir de 2029, fica ali na casa dos 18%. Então, a maneira de você mitigar esse crescimento menor é basicamente você aumentando a sua fonte de renda, investindo mais do seu próprio bolso, até chegar a um ponto de equilíbrio em que a sua renda que você recebe dos seus ativos já consiga ali bancar a sua vida e continuar aumentando a sua renda passiva com seus investimentos. Então, lá em 2026 eu devo receber um pouco mais de R$13.000 e já para 2030, um pouco mais de 5 anos à frente, eu já devo estar recebendo de forma anual R$27.900 e uma renda mensal de R$2.300. Lembrando que isso daqui é só uma fotografia. Pode haver efeitos não recorrentes positivos e negativos, tem esse ponto também. E quando vem um efeito não recorrente positivo, é muito bem-vindo para a nossa carteira. Isso faz com que a renda acabe crescendo a uma taxa muito mais acelerada. Então, o principal ponto positivo é justamente esses pontos de efeitos não recorrentes que a Bolsa te oferece em determinados períodos, que aí você consegue crescer bastante a sua renda. Como, por exemplo, aconteceu na minha posição de Copasa. Copasa eu acabei tendo um grande retorno por um período muito rápido, então eu nem precisei esperar 3, 4 anos para receber ali uns 60% de valorização na companhia. E nós também vemos os efeitos não recorrentes negativos na minha posição de Banco do Brasil, que eu projetava ali uns 39 bilhões de lucros, a própria companhia projetava isso, e acabou que ela teve uma queda acentuada nos proventos que ela ia gerar. Então, hoje a projeção é de R$1,20 devido à queda no payout e à queda no lucro da companhia, mas faz parte do jogo. Eu utilizei para me comprar um pouco mais de 200 ações. Enquanto isso, eu vou aumentando minhas posições em outras companhias, que pode me entregar um retorno muito maior. E o que vocês têm que entender, pessoal, que se você é jovem, o tempo é seu aliado. Esse é o ponto positivo aqui de ser jovem. Mesmo que você invista apenas R$1.000, R$2.000 todos os meses, o tempo é seu aliado, você tem ainda 20, 30 anos de vida. Imagina só, se hoje, com um pouco mais de 5 anos, eu já recebo praticamente o que meus avós recebem da segurança social, imagina só quando eu tiver a idade dos meus avós, com 70 anos, 80 anos, reaplicando os proventos, estudando, investindo cada vez mais, me dedicando a esse canal e etc. E se você já é mais velho, já tem uns 40 ou 50 anos, tem que entender que você já tem uma casa própria, você provavelmente já deve ter um carro e, consequentemente, pode ter uma renda ali maior do que nós temos hoje, dos que os jovens já têm hoje em dia. E caso você não tenha nenhum desses fatores, realmente você vai perder bastante do potencial que as ações podem lhe oferecer
se você não tiver esses atributos aí no decorrer da sua vida. Bem, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Então, se você é novo, seja muito bem-vindo. Eu te convido a estar deixando aí embaixo a sua realidade pessoal nos investimentos, a estar compartilhando os seus conhecimentos com a gente aqui no canal, a deixar o like e a seguir para estar ajudando nessa minha trajetória de investimentos, tanto pessoal como profissional. Então, se você gostou do vídeo, seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo.